Olá, tudo bem? Estamos hoje aqui para analisarmos o livro, ou o texto, melhor dizendo, o artigo do José Ribamar Bessa Freire, A Herança Cultural Indígena, ou 5 ideias equivocadas sobre os índios. Então, vamos lá. Primeira questão. O Freire, vou chamá-lo assim, ele faz algumas críticas à historiografia, tá? Sobretudo a historiografia que trata dessa questão indígena. Então ele vai colocar, veja só, isso é a abordagem dele, que a historiografia brasileira, né, na ânsia de imaginar uma comunidade nacional, organizou, entre outros, vários esquecimentos. Em outras palavras, é uma historiografia que ela não trabalhou com a totalidade. Em outras palavras, é uma historiografia fragmentada, sobretudo, ou num caso específico, na questão indígena. Aí ele vai colocar, né, que pelo fato dessa fragmentação, na verdade ele fala aqui esquecimentos. Na verdade, não é esquecimento, ninguém esquece nada, né, no campo da história. Na verdade, é uma concepção, uma dada concepção teórica, uma dada concepção historiográfica, que é fragmentada. Acabaram moldando a imagem dos índios, né, que nos foi passada, e que, nesse sentido, não permite que nos apropriemos, né, de uma parte importante do legado cultural deixado por esses povos, por essas etnias indígenas, correto? Então essa é a crítica à historiografia. Nesse sentido, ele vai propor uma nova abordagem. Por isso que ele fala, como estratégia para abordar a questão, né, aí ele vai propor, parece interessante destacar 5 ideias, tá? 5 ideias relacionadas à imagem que nós temos nos índios, tá certo? É nesse sentido, portanto, que ele vai fazer a crítica a essas imagens, né, ou essas concepções. Então, primeira questão, o primeiro equívoco. Então, aqui ele começa a destacar o primeiro equívoco, o índio genérico, né? Então, aí ele já vai mostrar pelo próprio título que é a ideia equivocada que reduz culturas tão diferenciadas a uma entidade supra-indígena ou supra-étnica. Em outras palavras, é tratar os índios como se eles fossem uma coisa só, como se não houvesse distinções entre as tribos, tá certo? Ou entre os vários povos indígenas. Então ele vai dizer que hoje vive no Brasil mais de 220 etnias. Essas 220 etnias, elas falam algo em torno de 118 línguas diferentes. Então aí ele já mostra que não existe uma comunidade indígena homogênea. A própria língua ou a distinção existente entre elas a partir da língua, demonstram que não existe essa questão homogênea. Aí ele coloca que cada um desses povos tem a sua forma de expressão. Ora, tem a sua forma de expressão, mas não só. Elas possuem também culturas particulares, culturas próprias e também singularidades. Nesse sentido que ele fala, cada um desses povos tem a sua formação de expressão, sua religião, sua arte, sua ciência, sua dinâmica histórica própria, que são diferentes de um povo para o outro. Perceberam? Então aqui é importante nós destacarmos a ideia de universalidade, particularidade e singularidade. Existe o universal que os une. Existe, por outro lado, as particularidades e as singularidades, que se manifestam em todas essas instâncias que o nosso autor acabou de citar. Aí ele avança. Na questão da língua, né? Então aqui vamos lá. Olha só o que ele coloca. O grau de intercomunicação entre elas era variável. Então eu vou citar aqui, eu vou ler a citação dele para ficar mais fácil, porque ele é o pesquisador. Olha o que ele fala. Entre línguas de famílias diferentes, olha só, as diferenças podem ser comparáveis às existências entre o alemão e o português. Ninguém se entende. Então ele já mostrou que existe, apesar das semelhanças, traços de distinção muito acentuados no tocante à língua. Aí ele avança, que tem um mito. Olha lá, a linguagem indígena falada hoje no Brasil estão classificadas em troncos linguísticos ou famílias, certo? Isto é, grupos de línguas que têm uma mesma raiz ou origem comum e uma série de línguas isoladas, ou seja, que são faladas por um único grupo e não tem nenhum grau de intercomunicação com nenhum outro povo. Ele diz que isso é um mito, tá certo? Aí ele avança. Olha lá.
Desculpe, aí ele vai continuar aqui. O que ele está falando, portanto? Que existe uma descaracterização da cultura indígena. E essa descaracterização passa por esse mito. Esse mito que descaracteriza, tá certo? As línguas. Esse mito que desconsidera as particularidades, as singularidades entre essas várias etnias e, consequentemente, entre as suas várias formas de cultura e, no caso específico, a língua. Ele utiliza a língua para conseguir exemplificar tudo isso que eu acabei de citar. Portanto, é necessário, aí que é importante, como tratar isso em sala de aula? É necessário que o educador ele tenha uma outra prática educacional dentro da sala de aula, onde ele considere exatamente essas características particulares e singulares a cada uma das etnias indígenas. Em outras palavras, é necessário que ele fale para os alunos, que ele discuta com os alunos que não existe uma comunidade indígena homogênea. Muito pelo contrário, são comunidades heterogêneas, apesar de todas as semelhanças que elas possuem. Outra questão, que é o segundo equívoco, aí ele entra, culturas atrasadas. Aqui é interessante também. Os povos indígenas produzem saberes, ciência, arte refinada, literatura, poesia, música e religião. Em outras palavras, ele desmistifica essa ideia de que as comunidades indígenas, sobretudo as brasileiras, eram primitivas. Então eles eram primitivos e não possuíam desenvolvimento nas áreas, na sua cultura no geral. Ele vai dizer que não, que as suas culturas não são atrasadas, como durante muito tempo pensaram e reproduziram, né? Na verdade, durante muito tempo criou-se essa ideologia do colonizador. Essa visão do colonizador se tornou uma ideologia e até então acabou o quê? Se tornando predominante. Por isso que ele fala, os colonizadores, durante muito tempo pensaram os colonizadores e como ainda pensa muita gente. Em outras palavras, essa ideia dos colonizadores de que os índios eram primitivos, possuíam uma cultura primitiva, existe até hoje. Nesse sentido, essa ideia criada pelos colonizadores tornou-se a ideologia dominante e prevalece até hoje. Aí ele fala que ignoram completamente a complexidade dessas culturas, ou se pautam em estereótipos e no senso comum sobre elas. Em outras palavras, né, existe aí toda uma ideologia que ignora, né, que desconhece, tá certo? Que deturpa, que deforma a cultura indígena verdadeira. Aí, ó, língua inferior, né? Aí ele se prende muito a essa questão da língua. Então ele fala, do ponto de vista extremamente linguístico, não existe língua rica e língua pobre. Perfeito, tá certo, existem línguas diferentes. Diferentes línguas apresentam vocabulários especializados em algumas áreas e mais simplificados em outras, elaborados segundo os interesses e modos de vida dos falantes, que podem diferir drasticamente de uma língua para outra. Em outras palavras, ele se prende à questão da língua para mostrar que uma determinada língua não pode ser desqualificada, até porque, né, ela não deve ser comparada com outra. Ela representa uma cultura própria de um determinado povo. Cultura essa que é permeada por relações sociais, por produção, pelo modo de produção. Então essa língua, ela expressa esse universo. Agora, daí até dizer que ela é inferior à outra é um absurdo, tá? E isso serve inclusive para as línguas contemporâneas, tá? Avançando, religiões indígenas. Aí ele vai se prender à questão da religião. Primeira questão, a religião guarani significa para os índios a sua própria condição de sobrevivência. Então aí ele está mostrando o quanto a religião para os índios é algo importante. Num mundo superpovoado pelos brancos, uma vez que é a religião que ensina como conviver com os outros, ensina a tolerância, a generosidade, a solidariedade e as estratégias de vida. Então aí ele já está mostrando uma questão importante, o caráter da religião indígena, no caso específico dos guaranis. É uma religião pautada por alguns princípios. Princípios esses que favorecem a formação de indivíduos para a convivência social, pautados, como ele diz aqui, pela generosidade, solidariedade e estratégias de vida. Estratégias de vida que ele fala de convivência dentro da sociedade, de forma de inserção na sociedade. Uma outra questão também importante que ele coloca aqui é que a religião indígena, no caso específico dos guaranis, é ela que unifica o povo guarani
e para que ele possa continuar sobrevivendo dentro de uma sociedade majoritariamente branca, né? Branca entre aspas aí, né? Tá certo? Quanto mais diminui as diferenças de hábito entre índios e brancos ao nível do cotidiano, maior força tem a religião, que passa a ser um fator decisivo de diferenciação étnica. Exatamente isso que eu acabei de salientar. Então, considerar essas religiões como atrasadas é produto, portanto, de extrema ignorância. De extrema ignorância, por um lado, mas, por outro lado, é um projeto de dominação e destruição das civilizações indígenas, pois, ao mesmo tempo que destroem a sua religião, obviamente destrói a sua identidade cultural, e aí é um passo da solução final, que é o extermínio, tá certo, das comunidades indígenas, ou dos povos indígenas. Aí ele vai se remeter à questão da ciência indígena. Aí ele vai falar dos conhecimentos, né, indígenas que são ridicularizados e desprezados, tá certo? Como se fosse a negação da ciência e da objetividade. Aqui é importante destacar, aqui eu vou citar, tá? Eu vou citar por quê? Porque muitas coisas da ciência indígena, sobretudo da medicina, tá certo? É um grande legado para as civilizações contemporâneas. Eles possuem um domínio sobre a área médica que é importante, até porque eles vivem, né, dentro do laboratório a céu aberto, que é a própria natureza, né, as florestas, etc. É ali que tá certo, o grande laboratório, agora a grande fonte de matéria-prima para a criação de remédios. Então vamos lá. Olha só o Derrel Pussi, né? Olha o que ele fala. Se o conhecimento do índio for levado a sério pela ciência moderna, incorporado aos programas de pesquisa, veja só, incorporados e desenvolvidos, os índios serão valorizados pelo que são. Povos engenhosos, inteligentes e práticos, que se promoveram com sucesso por milhares de anos na Amazônia. Esta posição cria uma ponte ideológica entre culturas, que poderia permitir a participação dos povos indígenas com respeito à estima que merece na construção de um Brasil moderno. Então aqui nós precisamos considerar algumas questões. Primeiro, existe sim uma relação, só que é uma relação perversa. Qual que é a relação perversa? As grandes empresas, sobretudo, como eu disse, os laboratórios, de pesquisa, né, na área medicinal, na área de saúde, eles se apropriam dessa cultura indígena, sim, é muito comum hoje. Só que, obviamente, é uma apropriação perversa, exploratória e tudo mais. Tá? Além disso, eu poderia citar outras áreas. Eu vou citar apenas essa só para ilustrar, mas existem outras áreas onde as grandes corporações utilizam do trabalho indígena, utilizam desse conhecimento, como ele diz aqui, da ciência indígena, e acabam usurpando esse conhecimento e, obviamente, né, não trazendo nenhum benefício para a sociedade indígena, tá? É relação de exploração mesmo, perfeito? Então vamos lá, literatura. Os diferentes povos indígenas produzem uma literatura sofisticada, é verdade também, tá? E essa literatura ela foi muito desprezada, tá certo? Porque as línguas indígenas são agrafas, né? Ou seja, não tem grafia, não possui escrita. E essa literatura foi passada de geração em geração pela tradição oral. Ou seja, uma geração passa para outra falando, né? É aí, portanto, uma questão importante para eles. Porque aí a gente tem que tentar entender como é a relação social deles, né? Eu me lembro muito bem que falar, mas os índios não têm escola. Como não tem escola? Tem a escola, mas é a escola deles, né? Esse conhecimento é passado, né, no cotidiano deles, né? Através das conversas, do diálogo, das rodas de conversa, como nós chamamos hoje, né? Que para eles pode ter outro nome, mas para nós seria algo equivalente às rodas de conversa. E eles acabam nessas, entre aspas, rodas de conversa, passando todo esse conhecimento. Entretanto, o que acontece? A nossa sociedade dita culta, muitas vezes, ou na maioria das vezes, despreza esse conhecimento. No tocante à literatura, realmente eles têm uma literatura muito bonita, os contos, os mitos, é realmente muito bonito. E é fácil de acesso hoje, ter acesso a essa produção hoje. Então é aí que ele fala, as várias formas de narrativa e de poesia indígena, por isso não são consideradas como parte da história da literatura nacional. Não são ensinadas nas escolas, não são reconhecidas e valorizadas pela mídia. Perfeito, ponto. Entretanto, aí nós temos que trazer, qual que é o papel nosso, enquanto educadores? É trazer essa produção cultural,
indígena, no caso específico da literatura, para dentro da sala de aula. E não cabe isso apenas aos professores de literatura, os professores da área de português. É uma tarefa de todas as áreas do conhecimento. Área de história, geografia, artes, ciências, matemática, enfim, todas as áreas do conhecimento podem e devem se apropriar desse legado e trazê-los para dentro da sala de aula. E despertar, portanto, a curiosidade e o instinto investigativo dos educandos. Aí é o objetivo. Qual que é o objetivo? Essas narrativas tinham, na verdade, uma função educativa, olha lá, de transmitir valores e formas de comportamento. Na verdade, digamos que é uma função educativa, mas poderíamos dizer, e eu acho que é o termo mais apropriado, uma função formadora. Transmitir valores, formar o indivíduo para que aperfeiçoar, facilitar, melhorar a convivência social da sociedade a qual eles faziam e fazem parte. Avançando. Terceiro equívoco, culturas congeladas. Então é o congelamento das culturas indígenas, ou seja, é uma cultura estagnada. Então enfiaram aí, segundo ele, na cabeça da maioria dos brasileiros uma imagem de como deve ser o índio. Nu ou de tanga, no meio da floresta, de arco e flecha, tal como foi descrito por Pero Vaz de Caminha. É uma ironia que ele faz, né? Aí ele fala que essa ideia foi congelada, né? É óbvio, né? E aí, na verdade, vem muito preconceito. Aqui é muito interessante. É aquela velha discussão. Todas as sociedades, elas, quando mantêm contato, né, com outras sociedades, com outras etnias, com outros povos, elas assimilam conhecimento. Existe uma troca aí, né? De um intercâmbio, digamos, né, entre conhecimentos, e uma sociedade vai assimilando conhecimento dos outros. Isso é natural. No caso aqui dos indígenas, é muito comum esse preconceito mesmo. Chega e fala, bom, o índio tem celular, o índio veste calçadinho, então ele não é índio, o negócio dele tem que estar de tanga lá no meio do mato tocando tambor. Não é bem assim. Tá certo? Por quê? Porque a partir do momento que essa dita sociedade branca manteve contato com esses índios, e eu não vou entrar no mérito aqui do contato, senão nós vamos sair daqui chorando, né? Na verdade é todo um processo aí de espoliação, um genocídio, etc. Não vamos entrar aqui porque não nos cabe nesse momento. Mas o fato é que a partir do momento que foi estabelecido esse contato, é óbvio que esses povos indígenas, eles vão assimilar muita coisa da nossa cultura. É isso que ele está colocando aqui. Então ela não é uma imagem congelada, não se pode, não se deve ter uma imagem congelada. Na verdade, cria-se essa visão, esse estereótipo do índio, que obviamente para legitimar o massacre sobre esses povos e roubar as suas riquezas, sobretudo as terras. Por quê? Se eles não são índios, eles vestem calça, eles usam o telefone celular, então eles não são índios, só falam português, então eles jogam futebol, então eles não são índios, eles são brancos, então eles não têm que ter direitos como os índios, porque eles não podem e não devem ser reconhecidos pelo Estado e pela sociedade como índios portadores de direitos enquanto indígenas. É essa que é a questão. Em outras palavras, essa imagem congelada, ela tem, na verdade, um objetivo ideológico, né? Na verdade, um objetivo ideológico não, ela é uma ideologia de dominação e tem um objetivo prático. Qual é? Que é o extermínio mesmo, a solução final para a população indígena e o domínio das suas terras, né? O roubo, né, das suas terras e das suas riquezas por parte da dita sociedade branca. Né? Aí ele coloca na cabeça dessas pessoas o índio autêntico é um índio de papel da Carta do Caminha, naquele índio de carne e osso que convive conosco, que está hoje no meio de nós. Perfeito. Aí entramos na questão da interculturalidade. Aqui também é outra questão importante. Então vamos lá. Vamos elencar aqui os principais fatores que ele vai chamar aqui de interculturalidade. Então, primeira questão, ele mostra que existe uma interculturalidade, tá? Que aí entra aquelas questões que eu acabei de citar anteriormente. Então, vamos ver como ele organiza esse raciocínio. Ninguém vive isolado absolutamente, fechado entre muros de uma fortaleza. Perfeito, certo? Existe, todas as sociedades mantêm contatos, né? Historicamente, cada povo mantém contato com outro povo. Perfeito. Às vezes, essas formas de contato são conflituosas e violentas. Às vezes não, né? Na maioria das vezes, né? Tá certo? É predominante a violência e os conflitos. Às vezes são cooperativas, se estabelece o diálogo, a troca. Em qualquer caso, os povos se influenciam mutuamente. Perfeito. No caso do Brasil, a relação foi extremamente violenta, tá? Desde os primeiros colonizadores até os dias de hoje, o que nós observamos é um processo intenso e constante de genocídio dos povos índios.
povos indígenas. E hoje nós estamos aí, em virtude da expansão do agronegócio, da mineração, etc., é a solução final mesmo, né, que estamos perpetrando, né, o agronegócio e essas grandes empresas de exploração de minério contra os povos indígenas. Né? O conceito que nos permite pensar e entender esse processo é o conceito de interculturalidade, que é aquela questão da assimilação que eu acabei de dizer para vocês. Então, aí ele vai definir tudo isso. É justamente o resultado da relação entre culturas, da troca que se dá entre elas, que é a tal da interculturalidade. Tudo aquilo que o homem produz em qualquer cultura, em qualquer parte do mundo, no campo da arte, da técnica, da ciência. Tudo que ele produz de belo merece ser usufruído por outro homem de qualquer outra parte do planeta. Então, ele está dizendo aqui que é, né, necessário, é enriquecedor esse processo de assimilação. Entretanto, volto a dizer, no caso brasileiro, isso é bastante questionável na medida em que os povos indígenas pagaram e continuam pagando um alto preço, inclusive com a perda de vidas. Então ele vai colocar a questão da imposição, tá? Que aí ele vai já cair um pouco nisso que eu acabei de falar agora. Historicamente, eles não escolhem o que queriam tomar emprestado. Isso foi imposto a ferro e fogo, que é exatamente. Esse processo de assimilação, na verdade, foi imposto a ferro e fogo. Tanto no que se refere à religião, a concepção de mundo, tudo isso foi imposto a ferro e fogo pela dita sociedade ocidental, eurocêntrica, cristã, tá certo? E capitalista, tá? Historicamente, essa relação não tem sido simétrica, ou seja, de igualdade, não tem tido mão dupla, tanto na Amazônia como no resto do Brasil e da América e do mundo, tá certo? O que ocorre é uma imposição de um processo, de uma determinada concepção de mundo, uma determinada cultura sobre eles, tá? E legitimado. Ou seja, os índios não puderam ter liberdade de escolha, de olhar o leque de opções. Eles foram dominados. Tá? Aí entra a questão do diálogo. Hoje, o que seria hoje? A luta hoje é por uma interculturalidade. Essa interculturalidade, ela não é mais entendida como era entendida no passado. Hoje, segundo ele, é uma relação dialógica, onde as culturas, elas estabelecem um diálogo entre elas e o respeito mútuo. No sentido de ter o quê? O intercâmbio cultural, no sentido em que possa ter um processo de assimilação a partir do respeito às outras culturas. É essa liberdade de transitar em outras culturas que não concedemos aos índios quando congelamos suas culturas. Perfeito. Aí ele coloca a questão da interculturalidade enquanto construção. Não é apenas uma mera transferência de conteúdo de uma cultura para outra, a tal da interculturalidade. Ela é uma construção conjunta de novos significados, é uma fusão, onde novas realidades são construídas e sem isso implica o abandono das próprias tradições. Perfeito, as tradições de cada povo existem e elas vão, obviamente, assimilar outras culturas sem destruir as suas próprias. Assimilar desde que ela queira assimilar. Certo? Não é ruim que mude, o ruim é quando a mudança é imposta sem deixar margem para a escolha. Aí ele vai para o quarto equívoco. Olha lá, os índios fazem parte do passado. Então achar que os índios fazem parte do passado no Brasil. Aí eu vou pegar uma citação do Jorge Terena, que é índio, tá? E é um índio que ele é atuante, é um militante da causa. Então vamos lá. Eles, no caso, né, veem a tradição viva como primitiva, porque não segue o paradigma ocidental. Assim, os costumes e as tradições, mesmo sendo adequados para a sobrevivência, deixam de ser considerados como estratégias de futuro, porque são ou estão no passado. Tudo aquilo que não é do âmbito do Ocidente é considerado do passado, desenvolvendo uma noção equivocada em relação aos povos tradicionais sobre o seu espaço na história. Jorge Terena. Em outras palavras, é a visão do homem branco, vamos dizer assim, né? Eu não gosto desse termo homem branco, mas é como eles utilizam. É a visão da sociedade capitalista, eu prefiro isso. Né? É a visão da sociedade contemporânea, que é a visão capitalista, onde vê a sociedade indígena como uma sociedade superada, atrasada, né? E que não tem nenhuma valorização mesmo. Tá certo? Então é a imposição de uma determinada cultura. Na verdade, é uma imposição no sentido de destruir a cultura dos povos indígenas, destruir a sua identidade cultural e, consequentemente, como eu já disse anteriormente, justificar toda a barbárie e todo o genocídio que vem acontecendo ao longo dos anos, né, ao longo das décadas, alguns séculos já, e que está rumo à solução final, como nós podemos observar aí nos noticiários do cotidiano. Né?
Então, ele trabalha com a ideia aqui da integração. Os índios, é verdade, estão encravados no nosso passado. Verdade. Entretanto, integra o Brasil moderno de hoje. Em outras palavras, ninguém pode imaginar, segundo o nosso autor, o Brasil no futuro sem a riqueza das culturas indígenas. Não, na verdade, muita gente imagina, né? E querem que não aconteça isso. Entretanto, o fato é que muitas desse padrão cultural, ou dessas contribuições culturais indígenas, já estão no nosso dia a dia, já estão enraizados no nosso dia a dia. Eu vou dar assim, alguns exemplos. Comida, né? Mandioca, tapioca, tudo isso aí é da cultura indígena. Ou vou dar um outro exemplo, né? Esse exemplo das mulheres ficar penteando o cabelo, aquele cabelo liso, comprido, etc. Aquilo é costume indígena, já está enraizado, né? É muito comum a gente ver as mulheres escovando o cabelo, aquela coisa toda, esse hábito que nós temos de tomar banho, né, várias vezes ao dia, tudo isso é indígena. Agora, o que cabe a nós, enquanto professores, educadores, é entrarmos na sala de aula e trazermos isso para a sala de aula, incorporarmos isso ao conhecimento em sala de aula. Né? É levarmos toda essa cultura, despertarmos nos nossos educandos a veia de investigador, né? A veia de pesquisador, e identificar isso, e trazer toda essa discussão para a sala de aula. Perfeito? Esse é o papel do educador contemporâneo. Tá? Um bem cultural pode adquirir novos usos e novas significações, se nele é investido um trabalho cultural. Perfeito, é a ressignificação. Aí ele vai trabalhar a questão da Constituição. Olha lá, primeiro, que os índios são diferentes. 2, que não se trata apenas de tolerar essa diferença, mas de estimulá-la. Exato. Essa diferença, vista no passado como atentatória à segurança nacional, hoje está sendo considerado como um elemento altamente enriquecedor da cultura brasileira. Isso está na nossa Constituição mesmo, né? Como ele diz aí. A relação com o Estado brasileiro, com a identidade nacional, com a pátria grande, não deve se anular a pátria pequena. Pequena em termos numéricos, mas não em termos de qualidade. Em outras palavras, ele tenta trazer o índio para o seu lugar de direito. Em outras palavras, é necessário reconhecer os índios como sujeitos históricos. É esse que é o ponto. Portadores de uma identidade própria, de uma cultura própria e mais, de direitos adquiridos ao longo da história. E é importante que esse sujeito histórico, com todos esses atributos que eu acabei de citar, eles estejam presentes nas discussões em sala de aula. Olha lá, quinto equívoco, que é o último, né? O quinto equívoco é o brasileiro não considerar a residência do índio na formação de sua identidade. É exatamente isso que eu já falei um tempo atrás. O índio brasileiro, ele está muito presente, a cultura indígena está muito presente, tá certo? Dentro da nossa cultura. Eu acabei de citar algumas coisas relativas à alimentação, alguns hábitos femininos do alisamento do cabelo, não é alisamento, né? De escovar o cabelo, né? A questão de tomar banho, tudo isso vem dessa cultura indígena. Então é necessário que tanto a cultura indígena, todo esse legado cultural indígena, todo esse legado cultural africano, eles sejam colocados em relevo em sala de aula. Também, e aqui eu também já vou aproveitar para citar o legado dos imigrantes, dos povos imigrantes. Né? Todo esse legado cultural é preciso colocar dentro da sala de aula. Nós somos uma sociedade multifacetada. Nós somos uma sociedade, como diz aí nossos autores, multicultural, multiétnica. Essa é a nossa característica, nós temos que nos orgulhar dela. E aí nós temos que trazer, ressaltar, colocar em relevo todos esses princípios, todo esse legado cultural que nos enriquece tanto e que nos faz uma sociedade bastante diversificada e rica culturalmente, que é importante dizer. Isso reduz e empobrece o Brasil, porque você acaba apresentando aquilo que é apenas uma parte, como se fosse o todo. Perfeito. Meus caros, então é isso. Eu quero agradecer a todos vocês pela atenção, lembrando que esse é um tema importante, né? E lembrando, foca-se muito na questão negra e esquece a questão indígena, tá? Então fica de olho nessas duas questões, né? Tanto a negra quanto a indígena e também a imigrante. Vamos colocar, né, a contribuição dos povos imigrantes, que é importante para nós. Perfeito? Agradeço mais uma vez a atenção e aquele abraço.
falando, portanto, que existe uma descaracterização da cultura indígena. E essa descaracterização passa por esse mito que descaracteriza, tá certo? As línguas, esse mito que desconsidera as particularidades, as singularidades entre essas várias etnias e, consequentemente, entre as suas várias formas de cultura e, no caso específico, a língua. Ele utiliza a língua para conseguir exemplificar tudo isso que eu acabei de citar. Portanto, é necessário, aí que é importante, como tratar isso em sala de aula? É necessário que o educador ele tenha uma outra prática educacional dentro da sala de aula, onde ele considere exatamente essas características particulares e singulares a cada uma das etnias indígenas. Em outras palavras, é necessário que ele fale para os alunos, que ele discuta com os alunos que não existe uma comunidade indígena homogênea. Muito pelo contrário, são comunidades heterogêneas, apesar de todas as semelhanças que elas possuem. Outra questão, que é o segundo equívoco, aí ele entra, culturas atrasadas. Aqui é interessante também. Os povos indígenas produzem saberes, ciência, arte refinada, literatura, poesia, música e religião. Em outras palavras, ele desmistifica essa ideia de que as comunidades indígenas, sobretudo as brasileiras, eram primitivas. Então eles eram primitivos e não possuíam desenvolvimento nas áreas, na sua cultura no geral. Ele vai dizer que não, que as suas culturas não são atrasadas, como durante muito tempo pensaram e reproduziram, né? Na verdade, durante muito tempo criou-se essa ideologia do colonizador. Essa visão do colonizador se tornou uma ideologia e até então acabou o quê? Se tornando predominante. Por isso que ele fala, os colonizadores, durante muito tempo, pensaram os colonizadores, e como ainda pensa muita gente. Em outras palavras, essa ideia dos colonizadores de que os índios eram primitivos, possuíam uma cultura primitiva, existe até hoje. Nesse sentido, essa ideia criada pelos colonizadores tornou-se a ideologia dominante e prevalece até hoje. Aí ele fala que ignoram completamente a complexidade dessas culturas, ou se pautam em estereótipos e no senso comum sobre elas. Em outras palavras, né, existe aí toda uma ideologia que ignora, né, que desconhece, tá certo? Que deturpa, que deforma a cultura indígena verdadeira. Aí, ó, língua inferior. Aí ele se prende muito a essa questão da língua. Então ele fala, do ponto de vista extremamente linguístico, não existe língua rica e língua pobre. Aí ele está mostrando o quanto a religião para os índios é algo importante. Num mundo superpovoado pelos brancos, uma vez que é a religião que ensina como conviver com os outros, ensina a tolerância, a generosidade, a solidariedade e as estratégias de vida. Então aí ele já está mostrando uma questão importante, o caráter da religião indígena, no caso específico dos guaranis. É uma religião pautada por alguns princípios. Princípios esses que favorecem a formação de indivíduos para a convivência social. Pautados, como ele diz aqui, pela generosidade, solidariedade e estratégias de vida. Estratégias de vida que ele fala de convivência dentro da sociedade, de forma de inserção na sociedade. Uma outra questão também importante que ele coloca aqui é que a religião indígena, no caso específico dos guaranis, é ela que unifica o povo guarani e para que ele possa continuar sobrevivendo dentro de uma sociedade majoritariamente branca, né? Branca entre aspas aí, né? Tá certo? Quanto mais diminui as diferenças de hábito entre índios e brancos ao nível do cotidiano, maior força tem a religião, que passa a ser um fator decisivo de diferenciação étnica. Exatamente isso que eu acabei de salientar. Então, considerar essas religiões como atrasadas é produto, portanto, de extrema ignorância. De extrema ignorância, por um lado, mas, por outro lado, é um projeto de dominação e destruição das civilizações indígenas, pois, ao mesmo tempo que destroem a sua religião, obviamente destrói a sua identidade cultural, e aí é um passo da solução final, que é o extermínio, tá certo? Das comunidades indígenas, ou dos povos indígenas. Aí ele vai se remeter à questão da ciência indígena. Aí ele vai falar dos conhecimentos, né, indígenas que são ridicularizados e desprezados, tá certo? Como se fosse a negação da ciência e da objetividade.
aqui é importante destacar. Aqui eu vou citar, tá? Eu vou citar por quê? Porque muitas coisas da ciência indígena, sobretudo da medicina, tá certo? É um grande legado para as civilizações contemporâneas. Eles possuem um domínio sobre a área médica que é importante, até porque eles vivem, né, dentro do laboratório a céu aberto, que é a própria natureza, né, as florestas, etc. É ali que é, tá certo, o grande laboratório, a grande fonte de matéria-prima para a criação de remédios. Então vamos lá. Olha só o Derrel Pussi, né? Olha o que ele fala. Se o conhecimento do índio for levado a sério pela ciência moderna, incorporado aos programas de pesquisa, veja só, incorporados e desenvolvidos, os índios serão valorizados pelo que são. Povos engenhosos, inteligentes e práticos. É aí, portanto, uma questão importante para eles, porque aí a gente tem que tentar entender como é a relação social deles, né? Eu me lembro muito bem que falar, mas os índios não têm escola. Como não tem escola? Tem a escola, mas é a escola deles, né? Esse conhecimento é passado, né, no cotidiano deles, né? Através das conversas, do diálogo, das rodas de conversa, como nós chamamos hoje, né? Que para eles pode ter outro nome, mas para nós seria algo equivalente às rodas de conversa. E eles acabam nessas, entre aspas, rodas de conversa, passando todo esse conhecimento. Entretanto, o que acontece? A nossa sociedade dita culta, muitas vezes, ou na maioria das vezes, despreza esse conhecimento. No tocante à literatura, realmente eles têm uma literatura muito bonita, os contos, os mitos, é realmente muito bonito. E é fácil de acesso hoje, é ter acesso a essa produção hoje. Então é aí que ele fala, as várias formas de narrativa e de poesia indígena, por isso não são consideradas como parte da história da literatura nacional. Não são ensinadas nas escolas, não são reconhecidas e valorizadas pela mídia. Perfeito, ponto. Entretanto, aí nós temos que trazer, qual que é o papel nosso, enquanto educadores? É trazer essa produção cultural indígena, no caso específico da literatura, para dentro da sala de aula. E não cabe isso apenas aos professores de literatura, os professores da área de português. É uma tarefa de todas as áreas do conhecimento. Área de história, geografia, artes, ciências, matemática, enfim, todas as áreas do conhecimento podem e devem se apropriar desse legado e trazê-los para dentro da sala de aula e despertar, portanto, a curiosidade e o instinto investigativo dos educandos. Aí é o objetivo. Qual que é o objetivo? Essas narrativas tinham, na verdade, uma função educativa, olha lá, de transmitir valores e formas de comportamento. Na verdade, digamos que é uma função educativa, mas poderíamos dizer, e eu acho que é o termo mais apropriado, uma função formadora. Transmitir valores, formar o indivíduo para que aperfeiçoar, facilitar, melhorar a convivência social da sociedade a qual eles faziam e fazem parte. Avançando. Terceiro equívoco, culturas congeladas. Então é o congelamento das culturas indígenas, ou seja, é uma cultura estagnada. Então enfiaram aí, segundo ele, na cabeça da maioria dos brasileiros, uma imagem de como deve ser o índio. Nu ou de tanga, no meio da floresta, de arco e flecha, tal como foi descrito por Pero Vaz de Caminha. É uma ironia que ele faz, né? Aí ele fala que essa ideia foi congelada, né? É óbvio, né? E aí, na verdade, vem muito preconceito. Aqui é muito interessante. É aquela velha discussão. Deixado por esses povos, por essas etnias indígenas, correto? Então essa é a crítica à historiografia. Nesse sentido, ele vai propor uma nova abordagem. Por isso que ele fala, como estratégia para abordar a questão, né? Aí ele vai propor. Parece interessante destacar 5 ideias, tá? 5 ideias relacionadas à imagem que nós temos nos índios. Tá certo? É nesse sentido, portanto, que ele vai fazer a crítica a essas imagens, né? Ou essas concepções. Então, primeira questão, o primeiro equívoco. Então, aqui ele começa a destacar o primeiro equívoco. O índio genérico, né?
Então aí ele já vai mostrar pelo próprio título que é a ideia equivocada que reduz culturas tão diferenciadas a uma entidade supra-indígena ou supra-étnica. Em outras palavras, é tratar os índios como se eles fossem uma coisa só, como se não houvesse distinções entre as tribos, tá certo? Ou entre os vários povos indígenas. Então ele vai dizer que hoje vive no Brasil mais de 220 etnias. Essas 220 etnias, elas falam algo em torno de 118 línguas diferentes. Então aí ele já mostra que não existe uma comunidade indígena homogênea. A própria língua ou a distinção existente entre elas a partir da língua demonstram que não existe essa questão homogênea. Aí ele coloca que cada um desses povos tem a sua forma de expressão. Ora, tem a sua forma de expressão, mas não só. Elas possuem também culturas particulares, culturas próprias e também singularidades. Nesse sentido que ele fala, cada um desses povos tem a sua formação de expressão, sua religião, sua arte, sua ciência, sua dinâmica histórica própria, que são diferentes de um povo para o outro. Perceberam? Então aqui é importante nós destacarmos a ideia de universalidade, particularidade e singularidade. Existe o universal que os une. Existe, por outro lado, as particularidades e as singularidades, que se manifestam em todas essas instâncias que o nosso autor acabou de citar. Aí ele avança na questão da língua, né? Então aqui vamos lá. Olha só o que ele coloca. O grau de intercomunicação entre elas era variável. Então eu vou citar aqui, eu vou ler a citação dele para ficar mais fácil, porque ele é o pesquisador. Olha o que ele fala. Entre línguas de famílias diferentes, olha só, as diferenças podem ser comparáveis às existências entre o alemão e o português. Ninguém se entende. Então ele já mostrou que existe, apesar das semelhanças, traços de distinção muito acentuados no tocante à língua. Aí é todo um processo de espoliação, um genocídio, etc. Não vamos entrar aqui porque não nos cabe nesse momento. Mas o fato é que a partir do momento que foi estabelecido esse contato, é óbvio que esses povos indígenas, eles vão assimilar muita coisa da nossa cultura. É isso que ele está colocando aqui. Então ela não é uma imagem congelada, não se pode, não se deve ter uma imagem congelada. Na verdade, cria-se essa visão, esse estereótipo do índio, que obviamente para legitimar o massacre sobre esses povos e roubar as suas riquezas, sobretudo as terras. Por quê? Se eles não são índios, eles vestem calça, eles usam o telefone celular, então eles não são índios, eles só falam português, então eles jogam futebol, então eles não são índios, eles são brancos, então eles não têm que ter direitos como os índios, porque eles não podem e não devem ser reconhecidos pelo Estado e pela sociedade como índios portadores de direitos enquanto indígenas. É essa que é a questão. Em outras palavras, essa imagem congelada, ela tem, na verdade, um objetivo ideológico, né? Na verdade, um objetivo ideológico não, ela é uma ideologia de dominação e tem um objetivo prático. Qual é? Que é o extermínio mesmo, a solução final para a população indígena e o domínio das suas terras, né? O roubo, né? Das suas terras e das suas riquezas por parte da dita sociedade branca. Aí ele coloca na cabeça dessas pessoas o índio autêntico é um índio de papel da Carta do Caminha, naquele índio de carne e osso que convive conosco, que está hoje no meio de nós. Perfeito. Aí entramos na questão da interculturalidade. Aqui também é outra questão importante. Então vamos lá. Vamos elencar aqui os principais fatores que ele vai chamar aqui de interculturalidade. Então, primeira questão, ele mostra que existe uma interculturalidade, tá? Que aí entra aquelas questões que eu acabei de citar anteriormente. Então, vamos ver como ele organiza esse raciocínio. Ninguém vive isolado absolutamente, fechado entre muros de uma fortaleza. Perfeito, certo? Existe, todas as sociedades mantêm contatos, né? Historicamente, cada povo mantém contato com outro povo. Perfeito. Às vezes, essas formas de contato são conflituosas e violentas. Às vezes não, né? Na maioria das vezes, né? Tá certo? É predominante a violência e os conflitos. Às vezes são cooperativas, se estabelece o diálogo, a troca. Em qualquer caso, os povos se influenciam mutuamente. Perfeito. No caso do Brasil, a relação foi extremamente violenta, tá? Desde os primeiros colonizadores até os dias de hoje, o que nós observamos é um processo intenso e constante de genocídio dos povos índios. Povos indígenas. E hoje nós estamos aí, em virtude da expansão do agronegócio, da mineração, etc., é a solução final mesmo
né, que estão perpetrando, né, o agronegócio e essas grandes empresas de exploração de minério contra os povos indígenas. Né? O conceito que nos permite pensar e entender esse processo é o conceito de interculturalidade, que é aquela questão da assimilação que eu acabei de dizer para vocês, do cotidiano. Né? Então, ele trabalha com a ideia aqui da integração. Os índios, é verdade, estão encravados no nosso passado. Verdade. Entretanto, integra o Brasil moderno de hoje. Em outras palavras, ninguém pode imaginar, segundo o nosso autor, o Brasil no futuro sem a riqueza das culturas indígenas. Não, na verdade, muita gente imagina, né? E querem que não aconteça isso. Entretanto, o fato é que muitas desse padrão cultural, ou dessas contribuições culturais indígenas, já estão no nosso dia a dia, já estão enraizados no nosso dia a dia. Eu vou dar assim, alguns exemplos. Comida, né? Mandioca, tapioca, tudo isso aí é da cultura indígena. Ou vou dar um outro exemplo, né? Esse exemplo das mulheres ficar penteando o cabelo, aquele cabelo liso, comprido, etc. Aquilo é costume indígena, já está enraizado, né? É muito comum a gente ver as mulheres escovando o cabelo, aquela coisa toda, esse hábito que nós temos de tomar banho, né, várias vezes ao dia, tudo isso é indígena. Agora, o que cabe a nós, enquanto professores, educadores, é entrarmos na sala de aula e trazermos isso para a sala de aula, incorporarmos isso ao conhecimento em sala de aula. Né? É levarmos toda essa cultura, despertarmos nos nossos educandos a veia de investigador, né? A veia de pesquisador, e identificar isso, e trazer toda essa discussão para a sala de aula. Perfeito? Esse é o papel do educador contemporâneo. Tá? Um bem cultural pode adquirir novos usos e novas significações, se nele é investido um trabalho cultural. Perfeito, é a ressignificação. Aí ele vai trabalhar a questão da Constituição. Olha lá, primeiro, que os índios são diferentes. 2, que não se trata apenas de tolerar essa diferença, mas de estimulá-la. Exato. Essa diferença, vista no passado como atentatória à segurança nacional, hoje está sendo considerado como um elemento altamente enriquecedor da cultura brasileira. Isso está na nossa Constituição mesmo, né? Como ele diz aí. A relação com o Estado brasileiro, com a identidade nacional, com a pátria grande, não deve se anular a pátria pequena. Pequena em termos numéricos, mas não em termos de qualidade. Em outras palavras, ele tenta trazer o índio para o seu lugar de direito. Em outras palavras, é necessário reconhecer os índios como sujeitos históricos. É esse que é o ponto. Portadores de uma identidade própria, de uma cultura própria, e mais, de direitos adquiridos ao longo da história. E é importante que esse sujeito histórico, com todos esses atributos que eu acabei de citar, eles estejam presentes nas discussões em sala de aula. Olha lá, quinto equívoco, que é o último, né? O quinto equívoco é o brasileiro não considerar a residência do índio na formação de sua identidade. É exatamente isso que eu já falei um tempo atrás. O índio brasileiro, ele está muito mais congelado. Na verdade, cria-se essa visão, esse estereótipo do índio, que obviamente para legitimar o massacre sobre esses povos e roubar as suas riquezas, sobretudo as terras. Por quê? Se eles não são índios, eles vestem calça, eles usam o telefone celular, então eles não são índios, eles só falam português, então eles jogam futebol, então eles não são índios, eles são brancos, então eles não têm que ter direitos como os índios, porque eles não podem e não devem ser reconhecidos pelo Estado e pela sociedade como índios portadores de direitos enquanto indígenas. É essa que é a questão. Em outras palavras, essa imagem congelada, ela tem, na verdade, um objetivo ideológico, né? Na verdade, um objetivo ideológico não, ela é uma ideologia de dominação e tem um objetivo prático. Qual é? Que é o extermínio mesmo, a solução final para a população indígena e o domínio das suas terras, né? O roubo, né? Das suas terras e das suas riquezas por parte da dita sociedade branca. Né? Aí ele coloca na cabeça dessas pessoas o índio autêntico é um índio de papel da Carta do Caminha, naquele índio de carne e osso que convive conosco, que está hoje no meio de nós. Perfeito. Aí entramos na questão da interculturalidade. Aqui também é outra questão importante. Então vamos lá. Vamos elencar aqui os principais fatores que ele vai chamar aqui de interculturalidade. Então, primeira questão, ele mostra que existe uma interculturalidade, tá? Que aí entra aquelas questões que eu acabei de citar anteriormente. Então, vamos ver como ele organiza esse raciocínio. Ninguém vive isolado absolutamente, fechado entre muros de uma fortaleza. Perfeito, certo? Existe, todas as sociedades mantêm contatos, né? Historicamente, cada povo mantém contato com outro povo. Perfeito.
Às vezes essas formas de contato são conflituosas e violentas. Às vezes não, né? Na maioria das vezes, né? Tá certo? É predominante a violência e os conflitos. Às vezes são cooperativas, se estabelece o diálogo, a troca. Em qualquer caso, os povos se influenciam mutuamente. Perfeito. No caso do Brasil, a relação foi extremamente violenta. Tá? Desde os primeiros colonizadores até os dias de hoje, o que nós observamos é um processo intenso e constante de genocídio dos povos índios. Povos indígenas. E hoje nós estamos aí, em virtude da expansão do agronegócio, da mineração, etc., é a solução final mesmo, né, que estamos perpetrando, né, o agronegócio e essas grandes empresas de exploração de minério contra os povos indígenas. Né? O conceito que nos permite pensar e entender esse processo é o conceito de interculturalidade, que é aquela questão da assimilação que eu acabei de dizer para vocês. Então, aí ele vai definir tudo isso. É justamente o resultado da relação entre culturas, da troca que se dá entre elas, que é a tal da interculturalidade. Tudo aquilo que o homem produz em qualquer cultura, em qualquer parte do mundo, no campo da arte, da técnica, da ciência. Tudo que ele produz de belo merece ser usufruído por outro homem de qualquer outra parte do planeta. Então, ele está dizendo aqui que